a ideia aqui é ser um bate-papo bem descontraído. E eu queria, assim, saber de vocês, quais são as métricas, o que tem sido mais recorrente, assim, na andança e na experiência de vocês como consultores. Quais são as métricas mais, mais recorrentes, assim, no dia a dia de vocês? Quer começar, Rafa? Bom, vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, Camila. Eu vou dizer que, a nível de time, as mais essenciais, quando é usado Scrum, são Velocity, Burn Down e Burn Up. Para Kanban, seria Throughput. E para ambos, assim, que serve bem, Lead Time e Cycle Time. Esses aí são os campeões de audiência, né? Em nível tático e nível de portfólio, assim, acho que as mais pedidas são relacionadas a progresso parcial dos itens, o quanto de uma feature já está pronta em porcentagem, né? E vou te dizer assim que eu acho que a nível mais estratégico, normalmente o pessoal quer algo mais voltado para entrega de valor, valor para negócios assim. Às vezes até a pergunta sobre a possibilidade de tirar métricas de valores financeiros, normalmente são dados que não estão imputados na ferramenta ali ainda e que precisam ter algum preparo de alimentação, mas vou te dizer que mais voltado para agilidade é isso aí. Velocity, Burn Down, Burn Up e Throughput. Me fala um pouquinho mais aí como que essa questão de valor, é o valor financeiro mesmo, a visão de portfólio para os executivos, ou é a visão de valor para o negócio, é o valor de entrega para o mercado, por exemplo? Como que eles costumam medir isso? Pela palavra, é muito comum que as pessoas falem de valor pensando em valores financeiros, assim. Mas em questão de agilidade, assim, em questão de ferramentas, o foco mesmo é mais em valor para o negócio. Aquilo que você está entregando a pizza na porta do cliente ali, é mais nesse sentido. Nem sempre em retorno financeiro. É que normalmente chega lá no nível de executivo, ele acaba perguntando, mas aí tem todo um preparo que tem que ser feito na ferramenta para ele ter aqueles dados, né, ter a alimentação para poder dar essa visão aí. Posso complementar um pouquinho? Claro, por favor. Joia. Tô contigo aí, Rafa. Acho que essas são as principais aí que você comentou, realmente, as campeões de audiência. Essas principais. Eu acrescentaria uma que também vira e mexe aí o pessoal gosta de avaliar, é o CFD. Então, o CFD também aparece bastante aí, sempre que tem oportunidade para fazer identificação de gargalo, né? Notar alguma coisa de uma forma um pouco mais geral dentro do fluxo ali, do que está acontecendo. E aí, puxando um pouquinho essa questão de valor, Camila, que você comentou, uma que eu vejo que está crescendo, assim, que o pessoal está se arriscando um pouco mais, misturando as informações, né? Saindo um pouco apenas ali, olhando só time, só vazão, o cycle time e tudo mais. Eu vejo um pessoal se arriscando um pouquinho ali no CMD, no custo médio por demanda. Né? É um desafio, para falar a verdade, né? Quando a gente começa a olhar para time, olhar para aquilo que ele está fazendo e realmente tenta envolver valores financeiros. Né? Então, recentemente a gente tem se aventurado, tá, a experimentar esse tipo de informação, esse tipo de métrica que mistura um pouco ali do que o time faz, junto com o valor que de fato que é o custo daquele time, né, envolvido em relação às demandas. Mas tem os seus desafios, tem que ter um nível de maturidade um pouco diferente, tem que ter algumas coisas um pouco mais consolidadas ali dentro. Tá? Então, tem esses dois valores e cada vez mais acho que o valor financeiro o pessoal está se arriscando um pouquinho aí. Concordo com você, tenho visto essa conversa ser um pouco mais frequente. E esse tema eu acho que é bastante interessante, Jimmy. Tem como você trazer para a gente um pouco de um exemplo assim, efetivo do que você viveu nessas experiências de começar a usar efetivamente essa métrica?
Sim, sim. Recentemente, né, a gente teve a oportunidade num projeto onde a gente conseguiu trazer informações realmente financeiras para dentro, né, aqui do nosso cenário, falando de gira, né, então não é muito comum a gente conseguir trazer valores financeiros para dentro da ferramenta, mas a gente teve a oportunidade recentemente de fazer leituras de valores, né, trazendo do RP e trazendo para dentro do Gira, e aí com isso a gente conseguiu ter toda uma divisão dentro dos times, né, de uma forma organizada, que a gente conseguisse conversar com o RP e o RP conseguisse trazer valores. Dois valores muito interessantes, né? Tanto o realizado, que é aquilo realmente que está acontecendo ali no time de valor, que está gastando mensalmente e tudo mais, e também os valores orçados. Então isso tá sendo bem bacana essa experiência, porque a gente conseguiu olhar para aquele time, né, aquela composição, aquelas pessoas que estão ali contribuindo para a execução daquele trabalho, e esses valores, tanto o valor que está sendo orçado, né, ao longo de um ano, para aquele time, como para o custo efetivo que está ocorrendo mês a mês naquele time, e começar a ter essa variação. E o mais engraçado, porque o time ele não tinha visão disso, Camila, ele não conseguia olhar para suas demandas e realmente atrelar valor financeiro. Então, a partir do momento que ele conseguiu ver que as entregas que eles realizavam realmente geravam impacto financeiro em cima daquela entrega, aquilo pessoal começou internamente a gerar uma cobrança internamente entre eles e até brincadeiras falando sobre valores. Assim, cara, hoje eu entreguei tantos X reais, por exemplo, porque eles começaram a ter essa noção. Compreende? Então, assim, está sendo bem... Perdão, é um valor mais de receber do que de gasto? Ambos, eles têm as duas informações. Então, isso que é legal. Então, ele consegue saber o quanto que de fato ele custa, né? Então, por isso que tem que ter um time com um pouco de mais de maturidade para se falar sobre isso, para se trabalhar, para às vezes até abrir valores, mas quando se tem essa oportunidade de abrir esses valores, você consegue necessariamente ver qual que é o valor, né, de manter aquela estrutura daquele time, o quanto realmente custa cada demanda que você entrega ao longo daquela semana, ao longo daquele mês, e fazer esse comparativo do retorno que a empresa está tendo. Então, isso está sendo bem legal e muda um pouco o foco, sabe? O time começa a se observar de outras formas, não somente uma vazão, por exemplo, né? A quantidade de itens que ele entrega, mas ele também consegue ver o reflexo financeiro disso. Então, é bem interessante se aventurar por esse tema. Legal. Eles fazem alguma ligação com os OKRs, time, ou não? Sim, exatamente. Porque eles fazem uma quebra muito interessante, que eles dividem muito bem as métricas. Então, eles fazem as métricas separadas por eficiência, né, que muitas dessas que o Rafa já comentou, né, lead time, cycle time, o throughput, o CFD. Eles têm as outras métricas voltadas à qualidade, então eles fazem, levantam os números de cobertura de testes, total de bugs, retrabalho. Eles também têm métricas voltadas à cultura, né? Aquilo que consegue identificar como que está a felicidade do time. Então, eles também têm. E tem a outra, que é justamente na hora que começa a fazer essas comparações, que é a eficácia. Então, eles olham para a eficácia daquilo, que é o quê? Cara, qual que está sendo o meu NPS? Né? Qual que está sendo a minha ativação desse produto que eu estou, né, disponibilizando para o mercado? E tudo isso reunido, eles geraram OKRs, tá certo? Que realmente, aí vai muito ao encontro do que o Rafa comentou, do valor daquilo que eles esperam que está acontecendo no mercado, número de aquisições, números de ativações, e aí eles conseguem combinar todas essas métricas e jogar valor nisso, e monetizar isso, né? Conseguir colocar valor para realmente olhar para o OKR e entender se eles estão atingindo aquele OKR que foi definido pela companhia e também consegue acompanhar esses números. Muito legal, interessante. Você tocou num ponto aí que era uma das dúvidas que eu tinha. Quando a gente fala em métricas ágeis, o pessoal fica realmente ali mais focado nas de execução, né? Ali de produtividade. Como que eu ia perguntar como que tem sido as experiências de vocês no dia a dia, se outros tipos de métricas, como você trouxe para a gente, estão sendo trabalhadas também, ou se o pessoal tem focado mais ali na produtividade. Engraçado que eu não vi ninguém, vocês citando sobre o IP. Também era uma questão que eu fiquei na dúvida se as áreas, né, se a maioria
das empresas estão utilizando também. Bem lembrado. Junto de Kanban, sempre tem o WIP e junto do throughput, é verdade. Eu gosto quando fala de WIP, eu gosto muito de uma analogia que o Albino faz, que ele fala assim, né? A gente tem lá dentro do nosso board um monte de coisa que a gente está fazendo, tudo mais, só que não adianta nada, aquilo está tudo presente no board e realmente aquilo não está chegando para o usuário, né? Então é como se a gente tivesse ali um estoque abastecido de mercadoria e não chegando até o nosso cliente, né? Ninguém está comprando aquilo. Então essa analogia é muito boa e o WIP realmente é uma métrica excelente para começar a dar essa dimensão, ver o que de fato está acontecendo ali no board, o quanto realmente a gente tem de trabalho que não está seguindo o seu fluxo natural aí, esperado. Perfeito, né? Porque a maioria das vezes, assim, a gente consegue implementar a métrica, traz a informação, mas a maioria, assim, o que eu tenho mais visto é a dificuldade em ler aquela informação, é a dificuldade em se tomar aquela informação, olhar aquela métrica, para ter uma tomada de decisão que realmente faça com que melhore e que entregue mais valor, né? E até puxando um pouco esse gancho, assim, quais foram os momentos assim mais difíceis assim ou alguns questionamentos mais complicados que vocês tiveram para implementar especificamente essas métricas? Quando que um produto vai ser... eu vou dar um exemplo aqui que acaba gerando... que combina, né? Muitas vezes a gente quer separar um pouco as coisas, o Rafa vai me ajudar nessa daí, que a gente passou por boas e poucas juntos, né? Sempre que a gente fala um pouquinho de métrica, vem acompanhado sempre de tentar ter algum tipo de previsibilidade, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos aí que sempre acompanha uma pergunta de realmente entender, fazer uma leitura de uma métrica, você ao mesmo tempo é questionado sobre quando aquele produto vai ser entregue. Então, acho que esse é um dos pontos que eu não digo que são separados, porque acho que não dá para você desvincular muito um do outro, mas eu acho que tem momentos que você tem que fazer determinadas perguntas, né? Eu acho que começar a ter muita métrica, como você mesmo disse, não adianta nada ter muita métrica e não conseguir ler, né? Então, o importante é o quê? É começar no simples, então entender aquele time, a maturidade dele, começar com poucas métricas, que realmente métricas que vão fazer sentido para aquele momento do time. Então os exemplos do Rafa são excelentes quando a gente quer começar, né? Então se a gente está no começo de um time onde o time ainda não se conhece, não conhece a sua velocidade, não conhece a sua capacidade, acho que é muito importante começar do básico, começar primeiro com poucas métricas para justamente facilitar essa leitura. Senão daqui a pouco a gente tem um book de indicadores maravilhoso, gigante, com um monte de gráficos coloridos, mas realmente, fazer a leitura disso é muito difícil, né, Rafa? Ler isso eu acho que é um dos pontos mais delicados. Demais. O Vicente Falcone, no livro Verdadeiro Poder, ele prega, né, que cada gestor deve ter entre 3 e 5 indicadores. Nunca mais do que isso. Mesmo por uma questão de foco. Porque dali a pouco você tem um dashboard com 15, 20 gráficos, já fica difícil de ler, né? Ler e explicar para outras pessoas também. Então, acho que tem que mesmo que começar do básico aí, dos mais comuns, e aí ir começando a puxar outras arqueologias que você quer fazer do time, da performance, dos itens que vão escalando, né? Na hora que a gente falou aí de nível, que você começa nível operacional, passa nível tático, até chegar nessa questão de valor para o negócio, você tem uma hierarquia, né? Então, você tem milhares de ocorrências dentro de um sistema igual o Gira, e é difícil ver valor naquele monte de item, né? A gente precisa mesmo traduzir ele em níveis acima. Isso aqui representa que feature? E agora, isso aqui representa numa iniciativa da minha empresa, o que ele está traduzindo, né? É ganho de capital, é angariar mais investidores, é reduzir custo. Então tem essa escalada de qualidade dos dados mesmo para cima, né? E fora, né, Rafa, que também tem todo o tempo de setup, né? Toda a métrica que a gente vai elaborar, querendo ou não, por mais que por trás a matemática pareça ser muito simples, né? Então, falando de throughput, falando de cycle time, até mesmo IP,
mas sempre a gente tem o contexto, né? O importante é sempre a gente olhar o contexto e, de fato, olhar o que, de fato, na hora que a gente for colocar uma métrica que seja das mais conhecidas, aquilo está realmente aderente àquele contexto. Né? Então, o setup também das métricas tenha o tempo para isso, o entendimento disso, e a gente sempre fala, né? Começa com o mínimo, né? Para começar a tracionar, entender, porque senão, dia a dia, mês a mês, semana a semana, você gasta tanta energia para olhar tudo aquilo e realmente sobra pouca energia para você tomar uma ação, ajudar o time e direcionar realmente para o melhor caminho. Então, muitas métricas acaba sendo difícil, tanto para você fazer o setup delas, tá? Porque tem entendimentos ali que acabam entrando, então demora um pouco mais. No mês a mês, para você recolher essas métricas também acaba gerando alguns problemas, alguns entraves ali, e toda a parte de análise. Interessante. A Camila perguntou sobre obstáculos aí, né, Divi, sobre questionamentos. Semana passada, um Agile Coach do cliente, ele falou comigo assim, olha, vou te falar a verdade, eu não gosto da ferramenta. Aí eu perguntei, por que você não gosta da ferramenta? Ela é aberta demais. Então, você imagina assim, o cardápio tem tanta opção que fica difícil você escolher o que você vai comer. Então, é muito comum ficar confuso com como é que eu vou fazer o cálculo? Eu quero o cálculo assim, porque eu vi alguém que é referência no mercado falando de ter esse cálculo e tudo mais. Mas é importante ter a alimentação do dado, esse setup do Jimmy aí, para o Jimmy conseguir chegar a falar no cliente dele, gerar métricas relacionadas a custo e quanto de retorno, precisou alimentar ali, criar campos e criar um processo para os times alimentar, para que os dados sejam guardados e em cima dos dados a métrica floresça, né? Então, tem passos a serem seguidos, sim. Perfeito, assim, eu vejo muito essa questão de métricas, vem isso, o cardápio é muito grande, gera bastante confusão e mais assim, vão se criando outras visões e outras análises também para suprir muitas vezes uma visão que o antigo PMO, com uma visão tradicional, tinha e era acostumado a reportar. Então, é uma forma ali que vai surgindo outras métricas, outras visões para tentar suprir essa visão de PMO, principalmente ali mais falando na parte executiva. O que me traz assim bastante curiosidade com a experiência de vocês, o que tem sido mais qual tem sido o maior desafio na hora de implementar uma métrica? A questão da ferramenta em si, do jeito que o cliente, a empresa já está trabalhando e você utilizar a ferramenta do jeito que ele está para você conseguir extrair essas informações, ou é realmente esse entendimento, os pedidos dos clientes, os pedidos dos vários níveis da organização? Eu gosto de separar em dois momentos, né, essas questões. O primeiro momento é quando a gente vai iniciar esse trabalho de realmente começar a tentar extrair essas métricas. E aí, qual que é o primeiro ponto, assim, primeira oportunidade que o cliente acaba tendo na hora que fala assim, vamos implementar métricas? Primeiro é dele começar a conhecer o processo dele. É engraçado falar isso, né? Mas quando a gente fala assim, vamos olhar e vamos fazer uma métrica, seja ela qual for. A gente começa ali do básico, né? Falou, pô, legal, vamos abrir o Kanbanzão aqui, vamos abrir esse board aqui, vamos dar uma olhada nele, vamos entender quais são as etapas, tudo mais. E muitas vezes nessas entrevistas, nesses bate-papos, a gente começa a observar que o próprio dia a dia às vezes não permite que a gente compreenda o nosso fluxo de trabalho. Ou eles têm tantas possibilidades para usar o mesmo fluxo de trabalho que até fica difícil a gente tentar tirar uma métrica dali, porque se a gente não tem um entendimento desse fluxo, qualquer métrica que a gente tire pode gerar, né, um grande risco de um falso positivo ou um falso negativo, dependendo o que a gente está abordando. Então, a primeira oportunidade que eu vejo para implantar a métrica, né, e aí começa todo esse trabalho para escalar, para a gente realmente começar a identificar nível a nível o que vai ser melhor, o que não vai ser, é entender o fluxo de trabalho.
É bem do básico mesmo, porque analisando o fluxo de trabalho, entendendo ele, na hora que a pessoa começar a olhar essa métrica, ela vai começar a entender. Então, acho que esse eu citaria como um ponto inicial, um pontapé inicial para esse tema aqui. E você, Rafa? É interessante você falar isso. Ó. Até tecnicamente, isso gera um pouco de dificuldade para quem vai criar as métricas, né? Então, por exemplo, saber o processo que está sendo feito ali é importante para a gente conseguir criar, por exemplo, um cycle time. Dependendo do processo, alguém pode considerar que o definition of ready para ser desenvolvido é em determinado ponto e o definition of done é em outro determinado ponto. Cycle time, essas métricas de prazo são difíceis, eu pelo menos acho difícil às vezes, precisa de uma definição de onde começa e onde termina, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de falar mesmo. Eu começo quando eu crio. Eu criei dentro da minha fila lá, já está valendo. Mas não, tem gente que vai falar assim, não, quando você criou, ainda tem que groomar, fazer um grooming ali, né, refinar, até que algo esteja pronto mesmo para entrar dentro de um sprint, ou algo esteja pronto mesmo para entrar na esteira, seja Kanban ou Scrum, né? Faz diferença. Então, assim, para mim, o maior desafio é definição comum, né, e uma comunicação homogênea para todas as partes, sobre que métricas serão usadas e como que elas vão ser calculadas, né? Comunicação homogênea no sentido assim de vão passar um broadcast aqui para todo mundo saber onde que elas estão, como que ela funciona, tá? Alinhar com todo mundo. Chegou, primeira coisa, entrou uma pessoa nova, imagina uma pessoa nova, entrou numa empresa e ela precisa entender aquilo ali, você faz um onboard com ela. Eu tinha uma professora na 5ª série que eu lembro que ela falava assim, olha, você tem que escrever uma redação, era professora de redação, você tem que escrever uma redação como se a civilização fosse acabar e daqui 100 anos arqueólogos viessem descobrir e ler a sua redação e entender como é que você vivia nessa época. É a mesma coisa. Você vai criar métrica, tem que criar métrica tão didática e clara que uma pessoa que entrou hoje na sua empresa consiga compreender como que ela funciona, como que a ferramenta te permite, o que ela te permite fazer de funcionalidade. Então, precisa mesmo desse broadcast de todo mundo estar na mesma página. Isso legal, concordo também. É muito importante essa questão de estar todo mundo na mesma página, ter as mesmas definições do que significa, principalmente dentro do contexto da empresa, né? Tá todo mundo ali bem alinhado com isso para conseguir com que o trabalho flua e que a informação realmente ajude nas decisões a serem tomadas. Para a gente encerrar aqui e a gente abrir um espaço para as perguntas, o que vocês, assim, vocês falaram, já entendeu o processo e está todo mundo alinhado, mas tem algo a mais ali, assim, que seria o passo a passo para o que garante a gente ter métricas consistentes, legais, um dashboard importante de métricas? Bom, acho que vai ser um pouco da soma de cada ponto que a gente comentou agora há pouco, né? Então, acho que a gente fazer um resumão para a gente fechar aqui. Isso, excelente. Acho que eu elencaria. Primeiro, essa questão de conhecer o seu fluxo de trabalho. Então, todo mundo ali, como o Rafa falou, isso está bem difundido, todo mundo saber como que realmente as coisas acontecem dentro do time e tudo mais. Um segundo ponto, ter tempo. Dê tempo para colher essas métricas, para daí sim você começar a utilizar ela de uma maneira positiva. Não vai ser na primeira extração, na primeira semana que você rodou qualquer uma dessas métricas que você vai tomar uma decisão. Muitas vezes, se tentar tomar uma decisão tão rápida assim, a chance de você estar acertando talvez seja um pouco menor. Porque uma métrica boa é quando você consegue comparar períodos. Então, a gente costuma falar, talvez é um número muito interessante, sei lá, coisa de 10 semanas, quando você consegue observar um time ao longo, quando você tem oportunidade, tem esse tempo para observar um time ao longo de um período, como, por exemplo, 10 semanas, é muito importante porque você começa a identificar os outliers, identificar aquilo que está acontecendo ao longo desse tempo, que às vezes foge uma regra, férias,
um possível Covid que começou, algo diferente que está acontecendo na economia, né, naquele cenário do time. Então você consegue olhar para esse conjunto de informações que você veio colhendo ao longo do tempo, e aí sim, você fazendo esses comparativos, semana a semana, período a período, aí sim você começa a ter insights melhor e aquilo acaba sendo uma proposta para você conversar sobre algum ponto que você acha que não está interessante. Então, você está olhando para aqueles números, throughput. Se aquele número para você sempre, né, olhando um número, comparando também com uma outra ótica, né, sobre um outro patamar, como a gente comentou, né, eficiência com qualidade, eficiência com eficácia, qualidade com clima, sabe, sempre tomar o cuidado de combinar um pouco dessas métricas para não correr o risco de realmente você olhar para uma métrica, pegar uma lupa ali, colocar naquilo e você não enxergar nada que está ao redor. Então, acho que isso é muito importante, você ter esse período, tá, para você fazer essas comparações, identificar principalmente esses outliers e conseguir ter uma visão um pouco mais ampla, fazer uma combinação de métrica. É isso aí. O que você acha, Rafa? Eu vou nessa linha do Jimmy aí e eu acredito muito na regra de Pareto, assim. É importante conhecer os 20% que vão dar 80% de valor. Então, conhecer da ferramenta, 20%, um pouquinho dela ali, um pouquinho de cada coisa. Conhecer das métricas, 20%. Não ir só é só um número. Vamos entender um pouquinho o que está por trás ali. Não precisa entrar no techniquez, mas é legal entender um pouquinho de como que está sendo calculado. Por exemplo, o que eu falei sobre o prazo, eu começo a contar no dia que eu estou pronto para desenvolvimento, eu vou até o ambiente de produção. É importante saber essas coisas para não ser injusto, para não ler a métrica de forma enviesada, né? Então, é bom e conhecer do processo, 20% ali do processo. É bem importante conhecer um pouquinho do processo da empresa mesmo, desde o momento que tocou o telefone do Disque Pizza e eles pediram meia calabresa, meia mussarela, até a hora que chegou na porta lá de casa a pizza quentinha. Então, é importante. E tomar aquele cuidado, né, Rafa, para não moldar o comportamento de forma negativa, né? Vira para o time e fala assim, olha, o seu throughput está baixo aqui, sem ter nenhuma outra referência. Na próxima semana o time pica um pouco mais aquilo e começa a aumentar o throughput dele, só que não mudou nada de valor entregue, o que mudou foi como ele picou, né? Começou a picar diferente para ter uma vazão maior. Então, acho que é importante realmente isso, para não moldar o comportamento do time de forma negativa. Acho que a gente tem que mostrar a métrica, o time tem que se sensibilizar com aquilo de alguma forma, não é fácil, porque a métrica é observada por pessoas, né? O time ali são pessoas, as métricas são para as pessoas olharem e tentarem se sensibilizar com aquilo. E se não for de uma forma que sensibilize ela de forma positiva, acaba a métrica só mudando o comportamento, só que de uma forma negativa. Legal. Uma coisa que eu acho muito interessante também nessa questão, e eu acho que muitas empresas acabam esquecendo um pouquinho, e aí quando vem a métrica traz até um pouco assim, inicial, a hora que, né, vamos montar a métrica e apareceu a primeira vez o gráfico, olha para o gráfico, fica um pouco perdido, tem um pouquinho de frustração, que é a própria arquitetura da ferramenta, né? Então, às vezes, quando vai puxar lá um cycle time, tem a ferramenta com muitos status repetidos, a informação não ajuda. Então, a hora que tem o primeiro gráfico, não consegue tomar nenhuma decisão porque não corresponde ali muito à realidade, não consegue tirar isso. E o outro ponto que eu falaria assim, eu também esquecem que o quão é importante atualizar a ferramenta diariamente, manter tudo atualizado, porque a gente colocando a informação lá é o que a gente vai tirar a informação que é colocada. Então, muitas vezes, no processo de adaptação e de iniciar a utilização da ferramenta, as pessoas perdem um pouco e esquecem disso. Então, quando um desenvolvedor, um membro da equipe, tem noção que a atividade dele, diário, o papel dele é tão importante em atualizar a ferramenta,
para trazer números consistentes, faz muita diferença também. Não sei se vocês têm, assim, um pouco de experiência com essa frustração que é gerada, assim, quando acaba de sair um gráfico, né, o inicial, assim. Sem dúvida. E por isso que a gente comentou a respeito de, primeiro, conhecer o fluxo. Porque muitas vezes a gente acha que um número vai ser apenas para uma tomada de decisão. Então, às vezes, o ator principal, né, que ali, vamos falar, o dev, o QA, né, o pessoal que está ali realmente atuando dentro do time. Então, para mim, ele é o protagonista. Então, se a gente não conseguir mostrar para ele que o valor da métrica também é importante para ele, que não é somente para alguém em algum momento dentro da empresa printar aquilo e dar uma olhada para tomar uma decisão, às vezes que nem vai dizer muito respeito a ele no dia a dia dele, realmente acaba acontecendo isso, Camille, assim. Bom, eu tô aqui, tô trabalhando no meu board, eu sei o que eu tô fazendo, se você perguntar, você sabe, a pessoa sabe. Então, assim, ela sabe o que está fazendo de fato. Mas por esses pequenos detalhes, por às vezes a gente focar a métrica, às vezes não tanto na pessoa que a gente deveria focar, que é justamente quem dá esses estímulos para a ferramenta, quem vai ali que mexe o board, que mexe o card ali de uma coluna para outra. Acho que esse cara, eu falo que é o protagonista. Se a gente não olhar para ele, não conversar com ele, e ele não conhecer o trabalho dele, o fluxo do trabalho dele, tiver bem claro, realmente acontece isso. São números defasados, né? Como o Rafa dá muitos exemplos. Notícia velha, né? Jornal velho. Já notícia passou, não dava mais para saber o que que é. É isso aí. É muito, muito comum, logo que a gente entrega o primeiro set de métricas, assim, por exemplo, o pessoal fica chocado, porque muitas vezes o que se espera, o que você crê piamente que está bom, aí de repente a métrica mostra que não está tão bom. E às vezes o que você crê piamente que está tudo errado, às vezes mostra que está bem. Então, aí bate um pouco na paciência que o Jimmy falou, tem que ter um pouco de paciência. É meio que um ciclo, né? Você faz a métrica, percebe o que está errado, aí corrige na disciplina do time, na alimentação da ferramenta, aí passa mais um tempo, dá mais um ciclo, vê de novo a métrica, tem que ir acompanhando, né? Paciência, paciência. Independente do seu papel, do papel na empresa, assim, precisa paciência. As coisas não são só um número, as coisas são... o número é foto, né? E a métrica, ela tá te mostrando um filme. Tem que ir acompanhando. Melhoria contínua, né, Rafa? Isso aí. Acompanhando, melhoria contínua. Legal, gente. Muito obrigada. Adorei o papo. São bons insights, assim, para a gente levar em consideração, né? Quando a gente está trabalhando em métricas, a gente tem um olhar para o processo. Muita gente esquece um pouco esse processo e está olhando muito mais para a ferramenta, com a informação que ela vai, o output, né, que vai sair ali, não se preocupa muito com o input, a forma como que a ferramenta também está estruturada e muitas vezes acaba se perdendo com a quantidade de informações. Acho que é bastante comum esses cenários a gente encontrar por aí, todo mundo acaba sofrendo um pouquinho com eles. Não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa ou se a gente pode abrir o espaço para o público, se eles querem fazer alguma pergunta para a gente. Podemos ir para a pergunta. Pessoal? Opa, tem uma pergunta aqui no chat. No processo de desenvolvimento de software, desde quando entra a demanda, desenvolve e entrega. Se fossem eleger top 3 das melhores métricas para acompanhamento de entregas, tempo de entrega, etc., quais seriam? Os top 3 aqui, sem dúvida, cycle time, lead time e ali para deixar o visual bem bacana, um CFD bom ali para identificar gargalo. Eu elencaria esses 3 aí, que já dá bastante insight para a gente. Conhece o lead time, né? O fluxo todo, o tempo todo. O cycle time para realmente identificar ali na hora que o negócio tá batucando ali, que está sendo desenvolvido de fato. E sempre um CFD ali para a gente identificar, não se dá para ser mais rápido, mas identificar se, por exemplo, não tem uma fila que realmente está aguardando demais alguma coisinha ali. E se dá para dar uma melhoradinha.
Você acha, Rafa? Tô com essas aí, com certeza. Boa. Ah, legal. Acho que também, como ele falou ali de tempo, né? Então, o cycle time, lead time, eles ajudam muito. E no acompanhamento, o próprio CF dele ajuda bastante, né? Está acompanhando ali quantos itens a gente tem em cada fase, né? Legal. Deixa eu ver mais uma aqui. Vocês têm alguma indicação de como medir produtividade do time? Olha, produtividade, eu não encaro nenhuma dessas métricas que a gente comentou que dá para a gente olhar para ela de fato, assim, e apontar se o time está sendo produtivo ou não. Eu digo isso de forma isolada. Então, por exemplo, quando a gente pega essa que a gente falou bastante, né? Throughput, lead time, cycle time, eficiência do fluxo, que a gente está olhando para a eficiência, a gente, de certa forma, pode tentar encarar isso com produtividade, né? Eu estou fazendo tanta coisa por semana, tudo mais. Mas eu acho que se a gente não combinar ela, que seja com o OKR ou com alguma métrica de eficácia, vai ser muito difícil a gente falar de produtividade. Por quê? Eu acho que cada produto, cada feature, cada história tem o seu tempo natural daquilo acontecer. Tá? É lógico, dentro de um contexto de um time mais sênior, com pessoas com um pouco mais de maturidade em relação ao processo, à tecnologia, ao próprio negócio que está sendo feito, é lógico que a gente pode ter diferenças nesses tempos, mas se a gente não olhar para todo esse contexto, acho que é muito difícil a gente falar de produtividade, porque um ponto que a gente acabou não falando no nosso bate-papo, que acaba sendo um pouco comum, é comparação. Então, quando a gente começa a olhar para esses números, é muito tentador, muitas vezes, você querer fazer uma comparação. Então, puxo lá meu throughput do time A. Então, é tentador você comparar com o time B para tentar achar alguma razão ali e falar assim, esse time aqui é mais produtivo que o outro. Mas não, são pessoas diferentes, contextos diferentes, né? Na maioria das vezes por isso que elas estão separadas em times diferentes, porque atuam de forma diferente naquele fluxo. Então, eu não falaria uma métrica específica para produtividade, mas sim combinando métricas, principalmente de eficiência e eficácia. Porque realmente aí você está olhando para aquele seu objetivo, para um OKR, para um objetivo realmente de negócio que você tem, em relação àquele produto que você quer e em relação àquilo que eu estou executando. Então, se eu estou conseguindo atender bem meu cliente e eu estou atendendo no tempo que eu encaro como positivo para o meu business, né? Então, eu estou liberando determinada funcionalidade num tempo que eu espero que é correto atingir o meu cliente, atender uma regulação. Cara, eu entendo que isso, eu digo que o time está sendo produtivo. Então, sem combinar, acho meio difícil chegar num número para falar de produtividade. De legal. produtividade, eu acho uma métrica que é muito boa, assim, e justa, é o balanço. Que é, normalmente, o balanço ele consegue verificar com o que eu me comprometi e o que eu realmente entreguei. E o que saiu do meu escopo. Porque mudança de escopo é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Às vezes por questão de contexto da empresa, assim, contexto do mercado, se às vezes muda tudo e não é justo medir a produtividade só por entregas. Então é bom ver se eu tenho uma visão do que foi comprometido ali e o que saiu. Por que saiu? Por que a gente não entregou nesse comprometido? Mais por uma questão de lições aprendidas, tá? E não por uma questão de comparar, tal time entrega mais do que tal time. Aí realmente é muito perigoso, igual o Jimmy falou. Legal, né, nesse ponto que você trouxe aí para as equipes que trabalham com Scrum, né, Rafa? Que aí é fazer o balanço da sprint, né? Eu ia citar Velocity, mas combinada aí com balanço, ela faz muito mais sentido. Se a gente for olhar a produtividade pelo nome mesmo, totalmente isolada, aí seria Velocity para Scrum e Throughput para Kanban, assim. Mas eu gosto muito dessa visão que você trouxe, Jimmy, até porque tem uma questão assim, primeiro, como você disse, a gente não pode comparar times, isso assim, é para a gente
ajudar a saber o quanto que aquele time comporta para a próxima, para sprint ou para o próximo período ali de Kanban, né? Que é o mais importante, é para a gente, essas informações, essas métricas de produtividades isoladas servem muito para isso. Quando a gente começa a olhar para algo maior, assim, nessa questão, a gente tem que comparar o time com ele mesmo. Então, o que é mais importante também saber nisso é qual fase que o time está, é no forming, no storming, né, no performance, ou qual que ele está, porque cada momento o time vai performar de uma maneira diferente. E aí, óbvio, linkando ali com o negócio e tudo que o Jimmy trouxe, é o que faz mais sentido. Acho que a gente se empolgou nessa pergunta, mas esperamos que a gente tenha respondido bem, viu, Leila? Mas eu acho que pelas outras perguntas aqui, Camila, acho que já entramos bastante em outras respostas já. Foi tudo no pacote. O Jefferson mandou aqui, análise de pontos de função faz sentido no mundo ágil? Olha, eu vou falar por experiência, Jefferson. Eu não participei de nenhum projeto, nenhum cliente usou ponto de função falando realmente de times ágeis, tá? Não tive essa experiência, tá? De nenhum cliente nosso trazer isso. O que eu vejo que o pessoal... não sei nem se o correto é falar assim para usar como métrica, tá? Mas sim utilizando WSJF ali para realmente trazer um pouco de engenharia de valor para conseguir olhar para aquelas demandas, tá? Então, mas ponto de função mesmo, não tive nenhuma experiência, nenhum cliente diria que ousou a combinar ponto de função com times ágeis. Eu também não tenho essa experiência. Você tem, Rafa? Eu trabalhei muitos anos numa empresa muito tradicionalista, assim. A gente trabalhava fazendo estimativa de pontos de função, mas de um determinado momento em que o Manifesto Ágil ganhou força aí, Jefferson, não ouvi falar mais, tá? Inclusive, até em ambientes muito tradicionais, como, por exemplo, do governo, né? Acho que ainda tem muito que pede, mas não quando está aplicando agilidade. Tem bastantes anos que eu não vejo mais falar de ponto de função dentro de agilidade. Também não. O André Luiz perguntou quais métricas vocês indicam para comparar produção e produtividade entre recursos do mesmo time ou entre times diferentes. Eu acho que a gente comentou isso aqui agora na última pergunta, né? Que não é indicado a gente fazer essa comparação. A gente precisa comparar o time com ele mesmo, e sempre uma unidade do time. A gente não compara também as pessoas isoladamente, porque principalmente se a gente traz um store point como estimativa ou um t-shirt size como estimativa, não é algo muito subjetivo. Então, o que é um 8 para alguém é totalmente diferente de um 8 para outra pessoa e para times diferentes também, além da fase também dos times estarem em diferentes momentos, tá, André? Então, a gente não recomenda comparar. A Érica, como iniciar e implementar as práticas ágeis na minha área? Ciclos. Aí vai longe também, né? Essa pergunta, acho que tem várias mil respostas também, assim, possíveis, né? Eu acho que, assim, para começar do comecinho, assim, é ciclar. Tem que ter algum tipo de marcação de ciclo para você saber o seu stint, né? O início, o fim, você saber, eu estabeleci o objetivo de chegar até aqui. Aí, dali a 2 semanas que acabou o ciclo, você vê, cheguei até aqui. Basicamente, muito rusticamente, seria isso, eu acredito. Até eu acabei de tirar a certificação do LPM do SAFe e tem uma pergunta exata falando assim, qual que é a primeira coisa mais simples, mais fácil para iniciar qualquer coisa, por exemplo, para transformar meu portfólio, melhorar meu portfólio ali até para um LPM. A primeira coisa é colocar um Kanban, independente se é por ciclo ou não, é um Kanban. Para você colocar um Kanban, não sei se vocês conhecem, mas tem o Static, que são 9 passos para você implementar um Kanban. Então, mas a primeira coisa para você implementar o Kanban é um pouco do que vocês falaram antes, que é conhecer o processo. Dentro desses 9 passos tem isso, né? Então,
e começar da maneira mais simples possível. E aí, melhoria contínua, a gente vai alterando e crescendo e trazendo mais complexidade para o seu Kanban. Mas a partir do momento que você consegue ter uma visão mais clara ali do passo a passo do seu processo no Kanban, eu acho que já ajuda um pouco. Além de trazer a questão ali do mindset, do manifesto ágil, coisas como transparência, inspeção, conversas, né? Isso eu acho que é o que traz mais resultados assim de imediato que qualquer um pode iniciar. Jimmy, você tem algo para completar nessa pergunta? Eu acrescentaria aí uma planilha Excel. Tudo isso, um Kanbanzinho ali, se for o caso, um post-it, mas ó, um Excel já é um bom começo até chegar no Gira. Esse é o caminho, começa no Excel e chega no Gira, certeza. Legal. O Jefferson, as métricas deveriam representar a realidade do time, aí entre parênteses, métricas de vaidade, ou as métricas, necessidades do cliente, entre parênteses, entregas de valor? Eu acho que ela tem que representar a realidade, né? Eu gosto bastante quando a gente fala da métrica de vaidade, para a gente usar no momento certo. Porque muitas vezes a gente não consegue chegar, por exemplo, lá na entrega de valor. Aconteceu alguma coisa, às vezes até escapou um pouquinho ali da mão do time e por algum motivo a entrega de valor não ocorreu. Porém, quando a gente olha o número do time, o empenho que o time teve, foi magnífico. Assim, todo mundo se doou para aquilo, mas por outros motivos aquilo não aconteceu. E aí entra um pouco, acho que, da métrica de vaidade, para você poder reforçar para o time que está indo no caminho certo. Então, eu gosto de um desenho que quando a gente olha aquelas métricas, né, eficiência, eficácia, qualidade e clima ali, sempre a métrica de vaidade, ela está ali no meio. Para quê? Para quando você realmente, o objetivo não foi alcançado na sua forma mais ampla, você pega um pouquinho daquela métrica de vaidade e passa no time ali para deixar todo mundo alegre. Eu acho que isso, usado com moderação, eu acho que acaba sendo bem saudável, tá? Mas usado com moderação. Então, primeiro, acho que tem que ser a métrica real daquilo que está acontecendo de fato do time, conseguir identificar de fato o que aconteceu naquele período que eu estou analisando aquilo e combinar com essa entrega de valor, com as métricas de entrega de valor. Porque se a gente não combinar, de novo, uma coisa ou outra a gente está deixando passar. Né? Se olhar só o número do time, a gente está reduzindo o time a número. Simplesmente a throughput e a lead time. E se a gente não combina, acontece isso. Mas quando a gente acaba combinando e não atinge aquele objetivo, aí eu acho que dá para puxar um pouquinho da métrica de vaidade ali, para falar assim, time, tamo junto, tá funcionando. Vamos continuar, que no próximo ciclo vai dar certo. Seria aquele empurrão de motivação na retrospectiva, né? Exatamente. Kick win. O Rafa, a gente gosta bastante disso, né, Rafa? Kick wins. Comemorar kick wins. Não adianta só esperar ali estar com a expectativa lá no alto e quando não tem aquilo, não atingiu aquilo, desmorona. Não, vamos comemorar que seja pequenas vitórias. Faz muito sentido. Tem que ser análise completa do cenário, contexto todo, né? Não é só como a gente já falou antes também, não é só uma métrica isolada, né? Quer complementar algo, Rafa, antes da gente passar para a próxima? Eu ia só falar com o Jefferson aí, não é a métrica de vaidade do o meu time produz, o seu não. É a métrica de alto astral. Aí beleza. Aí, do quick win aí é muito boa. Joga o time para cima, o time vai com sede de entregar no próximo sprint. É muito bom ver a galera motivadona assim. Legal. Eu acho que aqui a gente já tem algumas que a gente já respondeu também, que é a parte de comparar. Métrica de performance, e aí a gente também falou de produtividade, né? Ali depois vem, alguém colocou produtividade igual faz-me rir, ROI, correto? Tem várias formas também de se medir, isso é um pouco do que a gente falou, de trazer um contexto de várias métricas lidas em conjunto, né? Tem aqui, legal, estão no caminho certo. Quando falamos em métodos ágeis, parece um monstro, mas nem sempre é. Obrigada.
E eu acho que a gente passou por todas aqui, pessoal. Alguma pergunta a mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, vocês querem completar alguma coisa para a gente encerrar, meninos? Bom, eu quero agradecer a participação de todos aí. Espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído, né, para o dia a dia de vocês, para que tenha algum insight, vocês possam olhar para um processo um pouquinho diferente, né, uma outra abordagem, porque a nossa preocupação sempre quando a gente fala de métrica é de fato como a gente vai encarar as pessoas com essas métricas. Então, não reduzir as pessoas apenas em números. Isso acho que é muito importante. E dali para frente, contem conosco, contem com a Icor. Precisando, a gente tem total força de vontade aí para poder ajudar vocês na implementação dessas métricas aí. Isso aí. Obrigado, pessoal. Legal. Muito bom. Eu queria agradecer também todo mundo, falar, olha que legal a mensagem da Érica aí no final, estou no caminho certo. Agilidade não é monstro nenhum. Acho que um dia você começa e no outro dia você está fazendo e já está normal. E falar assim, uma honra estar aqui, poder escutar um pouquinho do Jimmy e da Camila falar, que também são duas pessoas que sabem muito. Uma honra responder as perguntas do pessoal aí que está interessado, ser ouvido por todo mundo. Foi um prazer, viu? Obrigadão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Que foi um prazer enorme também da minha parte poder estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da experiência nossa. E obrigada pelas perguntas, realmente foram interessantes. E espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho, alguns insights nossos, um pouco da experiência que realmente faz diferença no dia a dia de vocês. Precisando de alguma coisa, a gente da Ecor Consulting está à disposição e será muito feliz, um prazer ajudá-los. Bom, abraços e até mais. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Boa noite, pessoal. Obrigada.